Jeremias 18, versículo 1. Os que contaram, digam amém. Está escrito: palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se assente adorando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto conhecido da igreja, esse texto aqui de Jeremias, Jeremias 18, desse momento a qual Deus vai falar com o profeta Jeremias, vai lhe dar uma ordem, para que ele descesse à casa do oleiro, porque Deus queria falar com o profeta Jeremias. E eu não quero aqui, Clébio, ser extenso, fazer uma introdução, para não cansar os irmãos. Quero já chegar aqui na aplicação do texto. Mas é interessante, irmão Semi, que a palavra do Senhor, como está aqui no versículo 1, palavra do Senhor que veio a Jeremias. Você que está com a Bíblia aberta pode acompanhar. Vai dizer que a palavra do Senhor veio ao profeta, lhe dando essa ordem, essa direção: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Diz o texto no versículo 3 que o profeta Jeremias, ele obedece a ordem divina, a ordem de Deus. Ele desce à casa do oleiro. Só que quando ele chega lá, irmão Neto, ele primariamente, você pode ver, está no texto, ele não ouve. Quando ele chega na casa do oleiro, Deus não vai falar com ele, Deus vai mostrar para ele. Jeremias desce à casa do oleiro para ouvir as palavras do Senhor. Está escrito, versículo 1, versículo 2, versículo 1 e 2, palavra vindo ao profeta. E eu sei que você é inteligente, eu não quero te cansar, mas a palavra veio dando uma direção para ele: vai à casa do oleiro, porque lá tu vai ouvir as minhas palavras. Então a expectativa de Jeremias, uma vez mais, a expectativa do profeta, assim eu creio, assim eu acredito, que mais uma vez é ouvir a voz de Deus, Então foi muito bem cantado, era ouvir a palavra de Deus, que Deus ia revelar para o profeta, como a ordem foi dada: levanta-te e desce à casa do oleiro, e te farei ouvir as minhas palavras. Se eu perguntar, irmão, essa noite aqui, quem deseja ouvir a voz de Deus, a resposta é unânime: oh, glória, irmã Hilda, oh, glória, todos nós, queremos ouvir a voz de Deus, Cantamos já que se não te ouvir, eu morro, Porque é difícil, irmão, caminhar no silêncio. No silêncio de Deus é dificultoso. E por Deus, muitas vezes, se calar, para muitos também não suportam o silêncio de Deus. Vai virar corte isso aí, e acabam saindo da presença de Deus, porque não suportam tempos de silêncio. Porque nós temos uma necessidade dentro de cada um de nós, irmã Isabel, tão grande, de ouvir a voz de Deus. E Jeremias, Gustavo, ele é um dos profetas que mais ouviu a voz do Senhor. Essa expressão que está aqui no versículo 1, palavra que veio, ou veio a mim, como está no versículo 5, a palavra do Senhor, no livro do profeta Jeremias, ela se repete por várias e várias vezes. No capítulo 1, que é o capítulo do seu chamado, essa expressão vai se repetir por 4, 5 vezes. E no original do sentido do texto, veio a mim a palavra do Senhor, ou palavra que veio,
a mim, quer dizer que esse homem que recebia a palavra de Deus era alguém totalmente dominado, irmão. Era alguém totalmente guiado, direcionado pela palavra de Deus. Então Jeremias era alguém que tinha intimidade com a voz do Senhor. Jeremias era alguém que tinha intimidade com a palavra de Deus, e Deus mais uma vez está querendo revelar para ele uma palavra. Está dizendo: olha, levanta-te, desce à casa do oleiro, que lá tu vai ouvir as minhas palavras. Só que quando ele desce, na expectativa de ouvir Deus, para surpresa dele, e acredito que para nossa também, porque quem lê com atenção, irmã Socorro, pensa primariamente, irmão Moraes, que quando ele desce ali, aquele lugar aqui, ele não desce porque quer, é Deus que está mandando, irmã Benedita, ele descer. Ele não está indo lá à casa do oleiro pela vontade dele. Parece que ele está acomodado, que Deus está dizendo: Jeremias, levanta e desce. Porque parece que ele ali, Raíssa, está num dia normal da vida, como qualquer outro dia de um profeta que passa, como no tempo dele, por várias e várias dificuldades, circunstâncias, que o povo não queria Deus, não queria ouvir a palavra de Deus, mas parece que ele está confortável. E Deus vai dizer para ele: levanta, como quem diz, sai do conforto, toma uma posição e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Só que para nossa surpresa, para a surpresa de Jeremias, ele desce. E quando ele desce, diz o texto que ele primariamente não ouve uma palavra de Deus, mas ele vê um trabalhar de Deus. Ele vê que o Senhor está fazendo um trabalho. O vaso está passando por um processo. Só que diz o texto, diz a Bíblia, que esse vaso que está na mão de Deus, diga comigo, o vaso, diga mais alto, o vaso está nas mãos de Deus, ou na mão do oleiro. O vaso está na mão do oleiro, o vaso está na mão de Deus, que o oleiro aqui é a representação de Deus. O vaso vai se quebrar. Não é o oleiro que quebrou o vaso, está no texto. Foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. O oleiro não fez nada para o vaso se quebrar. No capítulo 19, Deus pega ou manda o profeta pegar uma botija e quebrar. Porque o mesmo Deus que não está quebrando aqui no capítulo 18, no capítulo 19 ele quebra. Eu não sei se vai dar para dar glória a Deus, mas tem circunstâncias, sim, de que Deus vai falar. Tem circunstância, Gustavo, que Deus vai alertar. Tem circunstâncias que Deus vai dizer para o profeta: desce, que eu quero falar contigo. Para tu dizer para o povo, para tu alertar o povo, para tu dizer para o povo: olha, cuidado, vigia, é um alerta, é uma palavra. Só que se não der certo com a palavra, no capítulo 19 ele vem e quebra. Porque é melhor, irmã Benedita, ser quebrado por Deus do que ser quebrado pelo diabo. É melhor Deus te quebrar e não te perder do que você estar inteirinho fazendo a vontade do adversário. Então o vaso ele se quebra na mão do oleiro. Ele se quebrou. Mas isso aqui é uma manifestação da graça de Deus. Porque quem conhece o contexto sabe, Sara, que existe mais de 200 tipos de barro. Mas você pega o barro, irmão, qual a diferença de barro para barro? Quem é que vai escolher um? Só o oleiro. Porque o oleiro sabe da estrutura de cada barro. Só que o estudo que estuda sobre o barro vai dizer que para o oleiro, o melhor barro é aquele barro mais podre, mais sujo. E o oleiro, como representa o nosso Deus, ele gosta de olhar para as coisas que ninguém dá nada. Aquilo que diz, ou aquilo que dizem não presta, não serve. Porque quanto mais sujo for o barro, mais vai ser caprichado, trabalhado o oleiro.
Diga para essa pessoa que está do seu lado, diga para ele, diga para ela: quanto mais sujo for o barro, mais caprichado vai ser o trabalhar do oleiro. Você pode até estar pensando que não tem jeito, não tem solução, não tem saída, não tem escape. Só que para Deus, quanto mais sujo é o barro, mais caprichado é o seu trabalho. Quando nós não pensamos que vai dar, quando nós pensamos que não iremos chegar, quando achamos que está perdido, o oleiro, ele tem o jeito. Parece não ter diferença para nós, parece que não há jeito para a gente, mas o oleiro sabe, o oleiro conhece. E eu louvo a Deus por essa palavra, porque o vaso se quebrou. Se quebrou por quê? Pela sua teimosia, pela sua arrogância, pela sua soberba, pela sua desobediência. Só que o oleiro é lindo, gente, que o vaso se quebrou, mas não saiu da mão dele. Diga assim: enquanto eu estiver, não, diga mais alto: enquanto eu estiver nas mãos do oleiro, sempre haverá um jeito. Aleluia. Pega na mão do irmão aí, pega, me ajuda, vai, segura na mão dele, segura na mão dela. Olha dentro da bila do olho dele, dentro da bila do olho dela. Se não tiver o olho claro aí, o galego, olha no olho do galego aqui, olha, pode olhar. Diga para esse irmão, diga para ele, diga para ela: enquanto você estiver nas mãos do oleiro, sempre haverá um jeito. Quem está na mão dele? Quem está na mão dele? Quem está na mão dele? Quantos ainda essa noite estão na mão do oleiro, que pode levantar a mão lá em cima, abrir a boca, encher esse lugar de ar? Essa é uma das raivas do diabo, irmão Moraes, que muita gente se quebrou pela sua própria teimosia, pela sua própria desobediência. Mas Deus está dizendo: ainda está na minha mão. E enquanto estiver na minha mão, ainda haverá um jeito. Você está aqui ou ficou em casa, irmão? Você está aqui ou ficou em casa? Quantos vieram essa noite adorar aos... Aramaia, Serabadarabagacia. Quebrou! Pá! O vaso, gente, o vaso, quando ele está construído, quando ele está terminado, até o vaso de barro, por mais insignificante que seja para alguém, mas terminado, o oleiro olha e diz assim: ó, está terminado, obra concluída, por mais que seja de barro. Timóteo diz, ou Paulo diz a Timóteo, que dentro de uma casa não há só vasos de honra, há também há vasos de desonra. E nem todo mundo é vaso de ouro, irmão, viu? Deus pega, irmão Júnior, aquele vaso quebrado. Está quebrado, irmão Neto, mas está na mão de Deus. Vai um recado para você, crente: não despreza essa pessoa que se quebrou. Não despreza essa pessoa que caiu. Não despreza essa pessoa que você olha para ela e diz: vixe, está tão fraquinho. Porque se ele estiver na mão do oleiro, ainda tem jeito para ele. Se estiver na mão de Deus, ainda tem solução para a vida dele, ainda tem solução para a vida dela. Aí o diabo está olhando para esse casamento, ele está olhando para essa empresa, ele está olhando para os teus negócios e está dizendo: eu vou dar fim em tudo. Só que Deus está dizendo: ainda está na minha mão. E o que está na minha mão, ninguém pode tomar. Diga assim: eu e a minha casa estamos nas mãos do grande oleiro.
se quebrou, irmão. Só que continuou na mão do oleiro. A oleiro olhou para aquilo ali e disse assim: agora eu vou fazer um vaso novo, conforme a minha vontade. Olha que lindo, irmão Paixão. Jeremias está descendo para ouvir. Só que ele não está ouvindo, irmão Benedito, ele está vendo. Ele está descendo para receber uma palavra. Só que antes de Deus falar com ele, Deus está mostrando para ele. Sabe por quê, Cléber? Sabe por quê? Porque nem todo silêncio de Deus. Eu falei no começo da mensagem, está registrado, que por causa do silêncio de Deus, muitos se ausentaram da presença de Deus. Mas não é porque Deus silenciou que ele parou de trabalhar. Irmão, você está aí ou não está, irmão? Não é porque Deus silenciou que ele não esteja trabalhando. Jesus disse assim: meu pai trabalha até agora e eu também. Uma das coisas que nós aprendemos nesse texto é que para Jeremias tanto ver e depois ouvir, ele teve que se posicionar. Deus não fala coisas como essa para quem está de qualquer maneira, para quem está de qualquer jeito. Aí você precisa, eita Jesus dos crentes, eu não sei se vai dar para dar glória a Deus, mas essa noite você precisa se decidir se vai viver sendo um vaso quebrado ou alguém que está descendo para ouvir o que Deus está falando. Pergunta para o irmão que está do lado, pergunta para ele, pergunta para ela: vai querer ficar sendo vaso quebrado? Você não perguntou, irmão, pergunta pelo amor de Deus. Vai continuar querendo viver uma vida como um vaso quebrado? Ou vai querer ser profeta para descer e ouvir Deus falar e Deus mostrar? Quer ser profeta, irmão Paixão? Desce. Ele está vendo, porque ele toma uma posição. Primeiro ele se levanta, depois ele desce. Quando Israel perdeu a guerra para Ai, em Josué capítulo 7, Josué começou: ai Senhor, o que é que os povos dirão do teu povo? Que se dirá do Deus que tirou o povo do Egito, perdendo para uma cidade dessa insignificante? Deus, antes de dizer para ele o que tinha acontecido, Deus olhou para Josué e disse assim: ô Josué, está chorando demais, cara. Estou conjecturando. Senhor Josué, engole o choro, cara. Que coisa é essa? Um homem igual tu, um homem de guerra, um homem valente, choroso, choromingando. Aí Deus olha para ele e diz assim: antes de eu te dizer o que aconteceu, te levanta primeiro. Aleluia. Antes de Deus, Gustavo, falar para ele o que tinha acontecido, Deus disse assim para ele: te levanta. Porque tem pessoas aqui, irmão Júnior, que Deus quer falar com ele, Deus quer falar com ela. Tem pessoas aqui que Deus quer revelar coisas sobrenatural para ele, coisas tremendas para ela. Só que Deus está dizendo assim: desse jeito que você está, não dá, né? Desse jeito aí que você está vivendo, não dá. Eu preciso que você se levante. Queira Deus, irmão, que você saia desse culto de pé, de pé, de pé, de pé. Eu podia até você dar glória a Deus. De pé, de pé. Maramacharamandarabagaço. Você pode adorar o nome de Jesus aqui essa noite? Quantos trouxeram adoração para esse lugar? Eu vou deixar você adorar a Deus por 30 segundos. Por 30 segundos, enche esse lugar de glória, enche esse lugar de aleluia, uma presença gloriosa de Deus. O meu tempo já está passando, não dá para me pregar a metade do esboço, não dá para me pregar a metade das lições e as referências que tem aqui. Eu não quero cansar você, mas se você crê que o oleiro está aqui essa noite para realizar uma grande obra na sua vida, comece a adorar o nome de Jesus agora. Comece a glorificar o nome do Eterno. Comece a exaltar, a bendizer.
magnificar o grande, o soberano, o eterno. Ele está te dando uma ordem. Fica de pé, te levanta. Ema era barracia amada bagaça. Emada caba tapa. Ema e chora baia suria manda comandar amagaça. Meu Deus. Telaramassera mandará. Quanta gente, quantas pessoas que Deus já usou, que já ouviu a voz de Deus, que já foi uma bênção, que já foi profeta, que está vivendo como vaso quebrado. E eu faço questão de repetir isso aqui essa noite, gente. Não despreze um vaso que está quebrado, mas Deus não lhe chamou para viver quebrado. Só que a mensagem é evangelística, e como a mensagem é evangelística, se alguém está quebrado essa noite, o oleiro está dizendo: eu vou fazer de você um vaso novo. É um vaso conforme a minha vontade, é do jeito que eu quero, é da maneira que eu quero. Eu vou colocar a minha palavra, eu vou colocar os meus costumes, eu vou colocar a minha palavra, eu vou colocar a minha doutrina, eu vou colocar a minha instrução, eu vou fazer um vaso novo, mas agora é conforme a minha vontade. Agora eu irei fazer de forma diferente. Ele está dizendo: eu não posso, ó casa de Israel, fazer com vocês o que o oleiro está fazendo a esse vaso, um vaso novo. Deus, eu anotei para me não esquecer, Deus é Deus de coisas novas. O Senhor quer escrever um novo começo para a sua vida. 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz: quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Apocalipse 21, Deus diz que haverá novos céus e novas terras. A sua vida posicionada será uma vida restaurada. Essa noite é a oportunidade de você sair daqui um vaso novo. Não haverá desculpa depois daqui. Não haverá desculpa depois daqui. O desejo de Deus e a vontade de Deus é te fazer um vaso novo. Tem coisas, gente, escute isso aqui. Tem coisas que só vão mudar na nossa vida depois que a gente tomar um posicionamento. Tem coisas que só vai virar na nossa vida depois que nós tomarmos certas posições, cortarmos certas coisas, deixarmos certos lugares. Aí vai dar certo. Posição. Um profeta que está posicionado e em obediência, Deus vai mostrar para ele e vai falar com ele. Porque a maior bênção na vida de uma pessoa que tem intimidade e comunhão com Deus é viver em obediência. Porque quando você vive em obediência à palavra de Deus, sua visão se abre. Você não vê só a terra, você não vê só o mundo físico, você não vê só o mundo dos mortais, você vê o sobrenatural.
Quando Jeremias disse: me levanto e desço, Deus vai mostrar para ele.